por que eu parei de gravar e postar. Eu acho que eu preciso dar uma explicação, né, aqui, do porquê eu simplesmente desapareci, né? Não postei mais um vídeo, foto, stories, enfim. Eu vou tentar ser o mais breve possível na minha explicação pra vocês. Mas, né, pra quem me acompanhava aqui, eu postava minha rotina, a rotina da casa, a rotina de faxina, a rotina de maternidade, rotina de trabalho, porque eu trabalho em casa, com personalização, com aluguel de festas. Mas eu parei, não porque eu não queria mais estar aqui, simplesmente eu não consegui mais. Talvez eu chame isso de luto, talvez não, não sei. Mas é que a verdade é que eu precisava parar esse tempo, sabe? Não é um luto, porque eu não perdi meu filho, né? Ele continua aqui, continua sendo exatamente quem ele era, quem ele é. Ele não mudou nada, né? Não é porque ele recebeu um laudo, um diagnóstico que ele deixou de ser quem ele é. Ele sempre foi a mesma criança gentil, amoroso, carinhoso, inteligentíssimo, né? Cuidadoso com as coisas dele, brincalhão, debochado. Ele gosta de dançar, sempre foi a mesma criança. E vai continuar sendo a mesma criança, né? Mas eu precisei viver esse momento. Eu digo que talvez eu chame de luto porque, querendo ou não, é o luto de algumas expectativas, né? De algumas ideias, de algumas coisas. Quando tu idealiza uma expectativa sobre algo e tu não consegue alcançar aquilo, tu te frustra, né? Eu idealizei muito, sabe? Sobre a maternidade. Miquel sempre foi uma criança que nunca me deu trabalho. Questão de maternidade, sabe? Nunca foi uma criança que ficava doente. Nunca foi uma criança que incomodou pra dormir, que não tinha rotina. Sempre foi uma criança, assim, estranhamente perfeita, digamos assim, entendeu? Ele sim teve atrasos, né, no desenvolvimento dele. Esses vídeos são vídeos de quando ele era menor, que foram vídeos que quando eu fui parar pra ver, eu percebi que sempre teve ali os sintomas, as coisas, e eu nunca tinha percebido, ou parado pra perceber com mais atenção, né? E isso é onde mais me doeu, sabe? De ver e não ver ao mesmo tempo que o meu filho era diferente. No final de abril, então, tudo mudou um pouco, né? Meu filho recebeu o diagnóstico de TDAH do tipo combinado. Foi uma fase difícil pra gente entender tudo, aceitar tudo. E em seguida, no final de julho, também veio o diagnóstico de autismo, nível 1 de suporte. Que foi onde mais cambaleou nós, né? Foi aonde mais doeu, aonde eu mais senti. Que aí é que tá a parte onde ninguém entende. Ou poucos entendem. O que doeu e o que eu mais senti não foi o laudo, o diagnóstico. O que mais me doeu foi, o que eu senti foi, porque eu não vi antes. Eu tenho capacidade de ter visto isso antes e eu não vi, sabe? Eu não prestei atenção o suficiente no meu filho quando ele era menor. E isso foi o que me doeu. Isso foi o que me fez sentir, sabe? Por quê? Por que eu não vi antes? É uma parte de culpa. É uma parte que eu me sinto muito culpada por não ter visto isso antes, sabe? Mesmo já a gente já estando desconfiado de que o laudo seria por esse caminho. É diferente de quando tu escuta do médico isso. E daí a única coisa que vem na hora da cabeça é culpa. Não por ele ter esse laudo, a culpa não é por isso. A culpa é porque eu não vi antes. Entende? Tanta coisa poderia ter sido feito diferente. Tanta coisa poderia ter sido resolvido, entendeu? Algumas atitudes a gente poderia ter tomado diferente. Sim. Mas enfim. Eu não tô aqui pra romantizar isso também. A minha ideia não é pegar agora e romantizar um diagnóstico. Ou dizer que tá tudo bem, que eu aceitei. Que não é nem questão de aceitamento, entendeu? Aceitar, tu tem que aceitar. Não tem o que fazer. Eu sempre pensei assim, ó. Eu não... Ninguém quer receber um laudo de uma deficiência neurológica pro seu filho. Alguém aí quer? Não. O que eu queria? Saber o que tava de errado com ele e ajudar ele nos prejuízos dele. Pode ninguém perceber, mas eu como mãe percebia aonde mais ele tava sentindo essa deficiência, sabe? Que era mais a parte social, com os amigos, com colegas, pessoas da convivência. De ver ele tentando se enturmar com crianças da idade dele, crianças que cresceram com ele, que chegou uma fase que simplesmente viram que ele era diferente e não quiseram mais ter contato, não quiseram mais ser amigos
entendeu? E ele ficou de lado. Ele sentiu essa rejeição. Eu senti essa rejeição por ele. Enfim, não quero entrar nesse assunto agora, né? O assunto é o meu filho, não o filho dos outros. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que teve sim confusão, teve medo, teve ansiedade, teve choro, muitos dias de choro. Teve culpa. Teve muita pergunta sem resposta. Tem coisas que eu ainda não entendo. Tem coisas que eu entendo. Mas tem coisas que, sabe, quando tu quer aprender tudo pra poder ajudar. E ao mesmo tempo tem dias que eu só quero ficar sem nada. Tem dias que eu não quero entender nada. Simplesmente quero viver o dia, sabe? Mas agora, com tudo, não vou dizer assim pra vocês, nossa, estou muito pronta agora. Tô aqui, não tô sentindo mais nada, não tô sentindo culpa, não tô sentindo medo, não tô sentindo nada dessas coisas, que eu vou estar mentindo. Quando eu toco nesse assunto, eu ainda fico emotiva, por todos esses motivos que eu já falei, né? Mas eu penso assim, o meu marido fala muito pra mim que dos males o menor a gente descobriu cedo, relativamente cedo. Que a gente tem pessoas de convívios, principalmente do meu marido, que foram descobrir quando os filhos já eram grandes, quando os filhos já eram praticamente adultos. E isso dificulta bastante. A gente descobriu, ele tinha... Faltava 2 semanas pra ele fazer 8 anos. Quando a gente descobriu o segundo laudo, né? E a gente tem convênio, ele faz as terapias que ele precisa fazer. A gente tenta fornecer tudo que tá no nosso alcance pra ele ter uma educação que ele precisa, pra ele ter os acompanhamentos que ele precisa, pra ele conseguir ter uma vida mais normal possível, de agora até quando ele crescer, enfim. Ele voltou a fazer Muay Thai, que era uma das coisas que ele fazia já antes. Tinha parado por conta dessa correria que tava sendo as rotinas. Enfim, ele fez 8 anos, agora é dia 4 de agosto. A gente fez uma festinha pra ele, eu fiz uma surpresa pra ele. Ele tá muito feliz. E como ele tem o hiperfoco dele em pintura e leguinho, isso são coisas que a gente tá tentando fornecer pra ele ter. Pra ele poder brincar, pra ele poder usar o hiperfoco dele pra tá aprendendo e evoluindo cada vez mais. Enfim, eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais comprido do que eu queria, né? Mas eu tô aqui então pra dizer que eu quero continuar gravando. Quero continuar compartilhando a minha casa, minha rotina, meus filhos, minha vida com vocês. É uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu não me importo de fazer. Só que eu precisei de um tempinho aí pra me reencontrar, pra me adaptar a tudo, a rotinas com terapias, com medicação, com consultas, enfim, com todas essas coisas que agora são coisas novas na nossa vida. Existe um novo tópico, né, da nossa vida, um novo pra nós se adaptar, se acostumar. E eu quero estar aqui compartilhando com vocês, né, todas essas coisas que têm sido diferentes na nossa vida. Eu quero poder falar sobre isso, né, do meu jeito, do meu tempo, sem romantizar, sem, é uma história perfeita de superação. Não é isso. Tô me reorganizando ainda por aqui, mas eu voltei. A partir de hoje, então, a partir deste vídeo aqui, a partir desta bomba que eu estou largando, sim, voltei com os vídeos diariamente por aqui, então.